Bom, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Essa live vai ficar salva aqui, depois os irmãos podem olhar, né? Podem acompanhar. Decidi fazer essa live, que é um assunto bem complicado, bem complexo. Não é um assunto simples, não é um assunto fácil de tratar, né? E com certeza a gente não vai exaurir todo o assunto, né? Não vai ser uma coisa exaustiva, né? Não vamos chegar a uma conclusão final acerca disso. Proposta do, a proposta da nossa live, né, sobre a questão do problema do sofrimento é apenas despertar aí alguns questionamentos, né, uma meditação, né, algumas perspectivas que são um pouquinho diferentes daquelas que nós comumente vemos dentro da igreja. Tá? Nós vamos falar então do problema do sofrimento humano, né? Por que o cristão, não do problema do sofrimento humano, nós vamos falar do contexto mais específico do cristão. Por que nós, cristãos, muitas vezes somos acometidos por tragédias, né, inexplicáveis, né, coisas realmente aterradoras, né, que nos lançam, né, num mar de dúvidas, né, e de angústia? Por que isso acontece? Por que Deus permite que isso aconteça nas nossas vidas? Por que nós nos deparamos com casos trágicos, né, coisas tão terríveis que a gente vê por aí de vez em quando, né, notícias que a gente recebe, ou até mesmo quando bate a nossa porta e nós mesmos temos que lidar com estas coisas, com essas circunstâncias, tá? Então nós vamos tratar sobre esse problema de uma forma não filosófica, né? Eu não quero tratar aí, não quero falar sobre questões filosóficas, sobre o problema do mal, né? Nós não vamos falar sobre aquela pergunta, se Deus é bom, por que o mal existe? Não é isso que nós vamos falar. Nós vamos nos ater no contexto de igreja, né? O que acontece no nosso contexto específico de igreja, né? No nosso meio cristão. Tá? Então nós vamos meditar um pouco sobre algumas ideias que comumente são difundidas aí nos púlpitos, né? São faladas muitas vezes, e nós temos um problema, irmãos. Nós temos a tendência de fundamentar as nossas crenças não naquilo que nós verificamos, não naquilo que nós vamos lá pesquisar, conferir e ver se de fato aquilo que foi falado no púlpito é verdade ou não. A maioria das nossas crenças muitas vezes se fundamenta apenas na repetição daquilo em cima dos púlpitos, né? Pelos pregadores e pastores repetirem sempre a mesma coisa, a gente acaba tomando aquilo como uma verdade, né? E crendo naquilo como uma doutrina. E nós vamos hoje, eu quero desafiar você, né, a pensar sobre umas perspectivas diferentes em relação à questão do sofrimento, tá? Eu acredito que vai ser para vossa edificação e até mesmo para vossa iluminação, no sentido de levantar o questionamento para talvez você mesmo ir atrás, né, e meditar, ir às escrituras e pensar por si mesmo acerca desses assuntos, tá? Então nós vamos falar assim, como entender o fato de Deus permitir cristãos fiéis sofrerem tragédias, né? Como que nós podemos entender o fato de Deus permitir crentes fiéis, servos devotos, piedosos, sofrerem tragédias, tragédias até, como eu já disse, inexplicáveis? Como entender quando Deus dá livramento para uns, mas não dá para outros, né? Como que a gente pode entender quando Deus dá livramento, dá cura, né, dá resposta, dá milagre para uns, mas não dá para outros, né? Vamos tentar entender o que a Bíblia fala sobre isso, tá? Será que é falta de fé? Será que é falta de contribuição? Será que é pecado oculto? Né? Será que são esses os fatores principais para Deus dar livramento para umas pessoas e não dar livramento para outras? Para Deus curar algumas pessoas e Deus não curar outras? Nós vamos analisar isso. E como eu disse, irmãos, é uma proposta de reflexão. Tá? Você vai ser levado a meditar de uma forma que talvez até hoje você nunca meditou sobre esse assunto. Tá?
A irmã Ângela, paz do Senhor, lives abençoadas e esclarecedoras. Amém, irmã? Que bom que você está presente. Tá? Então nós vamos falar sobre o problema do mal. Vamos começar pela própria questão do livramento. Como nós entendemos a questão do livramento? Tá? Vamos pensar sobre isso. Nós temos o Salmo número 68, verso 20, que diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação. O Senhor pertencem os livramentos da morte. Tá? Salmo 68, verso 20 diz: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Irmãos, nós costumamos crer que Deus nos livra da morte e constantemente nós oramos por livramento, né? Todos nós cremos que Deus nos livra da morte e nós constantemente oramos por livramento. Por exemplo, quando vai fazer uma viagem, né, geralmente nós oramos para Deus nos livrar, né, dos perigos, para nos dar livramento. Quando alguém vai fazer uma intervenção médica, uma intervenção cirúrgica ou coisa assim, se pede a Deus para que dê o livramento. Então nós temos já, né, no nosso senso comum, né, essa ideia de que nós precisamos clamar por livramento e que Deus nos livra constantemente da morte, né? Agora, nós já lemos o Salmo 68 e ele vai deixar bem claro que a Deus pertencem os livramentos da morte. Ok. Agora nós temos duas questões fundamentais para nós analisar sobre esse tema. A primeira delas, será que nós estamos de fato correndo risco de vida a todo momento? Essa é a primeira pergunta que nós vamos analisar. Será que nós estamos de fato correndo risco de vida a todo momento ou todos os dias? É uma pergunta interessante. Tá? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, é um versículo que é comumente utilizado para se ter essa ideia de que todos os dias nós corremos o risco de sermos atacados, né, pelo diabo, né, e a nossa vida estaria então em risco. 1 Pedro 5 e 8 diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Qualquer um que lê esse versículo, e nós já muitas vezes vimos a citação desse versículo nesse sentido, dizendo, olha, nós temos que tomar cuidado, porque o nosso inimigo está por aí, está à nossa volta, né? E ele está tentando, ou esperando, ou aguardando a oportunidade para nos tragar, né? Então, nesse sentido, as pessoas acreditam, de fato, nós então temos o perigo de sermos mortos todos os dias. Só que nós temos que entender uma coisa. Tem um outro versículo que nós não podemos ignorar. Qual que é? 1 João capítulo 5, versículo 18. 1 João capítulo 5, versículo 18, que diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha o que esse versículo diz. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aqui nós temos um versículo dizendo explicitamente que o diabo não pode tocar num cristão regenerado que está em comunhão com Deus. Ok? Não pode tocar. O maligno não lhe toca. Tá? Então aqui, quando nós interpretamos 1 Pedro, nós temos que ter esse texto aqui também na mente. Não podemos interpretar 1 Pedro isolado e interpretar 1 João isoladamente. Os dois textos têm que ser confrontados. E, lembrando, eles não podem se contradizer. Não existem contradições na Bíblia, principalmente contradições doutrinárias. Não existem. Então, os dois têm que estar em acordo, né? Então, se nós entendermos que o inimigo anda em derredor esperando a quem possa tragar, mas entendermos também que ele não pode nos tocar, já fica, de certo modo, subentendido que, embora ele esteja interessado em nos destruir e de fato esteja à nossa volta, ele não tem qualquer poder por si mesmo de nos atacar ou de tocar em nós, né? A Bíblia deixa isso bem claro. Ele não consegue e não pode e não tem essa autoridade, não tem autoridade para isso, tá? Então, nesse sentido,
Deus não pode ser pego de surpresa. Não existe a possibilidade de Satanás aproveitar-se de um descuido de Deus para nos matar. E para Deus não existem acidentes. Então, 2 pontos a gente tem que entender bem claro. Para Deus, Deus não pode ser pego de surpresa, tá? Ele não é pego de surpresa em nenhum momento, em nenhuma circunstância. E para Deus também não existem acidentes, ok? Então, nós vamos falar aqui do conceito de soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas, né? E Ele está no controle de tudo. Então, o diabo, embora estejando ao nosso derredor, ele não nos pode tocar e ele também não pode aproveitar-se de um descuido de Deus para fazer isso, porque não vai acontecer isso. Não há surpresas, tá? Deus não é pego de surpresa nem pelo diabo e nem por um acidente, tá? Então Deus está no controle de todas as coisas. Agora a questão, nós estamos falando sobre a possibilidade de nós morrermos, né? De nós estarmos aí diante da possibilidade de qualquer dia, né, nós morrer, né? Por causa de alguma eventualidade aí acontecer isso, tá? Salmo 39, 4 ao 5 vai dizer assim: Faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias, qual é? Para que eu sinta quão sou frágil, né? Quanto sou frágil. Eis que fizesse os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Olha o que o salmista diz. Ele diz, faz-me conhecer os meus dias, né? E a medida dos meus dias, qual é? Ou qual é a medida dos meus dias? E ele vai dizer no versículo 5 que Deus fez os nossos dias como a palmos. O que isso significa? Que Deus determinou os nossos dias. É Ele quem estabeleceu os nossos dias. Tá? Foi Deus quem fez isso. E tem um outro texto que corrobora para essa ideia. Jó capítulo 14, 1 ao 5, que diz assim: O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietações. Sai como a flor e murcha, foge também como a sombra e não permanece. E sobre este tal abre os teus olhos e a mim me fazes entrar no juízo contigo. Quem do imundo tirará o puro? Ninguém. E olha o versículo 5. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses, tu lhe puseste limites e não passará além deles. O que o texto está deixando bem claro? Que Deus determinou os nossos dias, colocou um limite para os nossos dias, e nós não podemos, por qualquer coisa que seja, modificar essa realidade. Nós não podemos modificar o fato de que Deus colocou um limite para os nossos dias. Então nós não vamos viver mais do que o limite determinado por Deus. Há exceções? Ok, nós podemos falar sobre isso depois, mas até então nós já entendemos. Deus não é pego de surpresa, nem pelo diabo, nem por acidentes. Ele não tem poder para nos tirar a vida, quando ele bem entender, né, Satanás. E nós temos os nossos dias contados. Deus estabeleceu os nossos dias. Então, diante desses fatos, nós temos que entender que se os nossos dias estão contados e Deus não é pego de surpresa, como então nós vamos entender a questão do livramento? Como entender a questão do livramento? Porque Salmo 68 e 20 vai dizer: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus o Senhor pertencem os livramentos da morte. Irmãos, o salmista está falando da soberania de Deus ante a realidade da vida ou morte. É uma questão que é de domínio exclusivo dele. Isso implica que não pertence a nós, nem, em outras palavras, não há muito que nós possamos fazer em relação a morrer ou a viver, nem o diabo. É isso que significa quando nós lemos Salmos 68 e 20, que a questão do viver ou morrer, da vida ou da morte, é uma coisa que pertence exclusivamente a Deus e está somente sobre o seu domínio. Portanto, nós eliminamos a coincidência, os acidentes, a ação demoníaca, a própria ação humana, nós eliminamos da questão, porque o viver e o morrer está somente sobre o domínio de Deus, ok? Muito bem, nós vamos continuar o nosso raciocínio.
Quando nós falamos que o diabo, então, não tem poder para tirar nossa vida, a Bíblia já deixa isso bem claro. Na própria história de Jó, né? Que Jó foi tentado por Satanás, por autorização de Deus, sem mesmo conhecer o que estava acontecendo. Mas o fato importante é Jó capítulo 2, 4 ao 6, quando Satanás pede autorização para tocar, né, em Jó, né, para acometer-lhe de várias doenças. E Deus permite que isso aconteça, porém, Deus deixa bem claro, né, no versículo 6, eis que está na tua mão, porém guarda a sua vida. Ou seja, Deus permitiu Satanás tocar em Jó, mas não permitiu Satanás tirar a sua vida. Agora vamos para o texto de Lucas capítulo 22, 31 e 32. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. Aqui nós vemos mais uma vez Satanás pedindo autorização para Deus para tocar em um cristão. No caso, Pedro, Simão Pedro. Né? E aqui nós vemos que Deus permitiu que tocasse. O próprio Cristo disse, olha, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Satanás recebeu autorização para cirandar a Pedro, né? Como um trigo. Não foi liberto disso. Deus não deu esse livramento a Pedro, né? Deu autorização para que o Satanás tocasse. Porém, Satanás não tem aqui a autorização para tirar a vida de Pedro. Tá? Então, o diabo não tem poder para tirar a vida de ninguém sem prévia autorização dada por Deus. Pedro advertiu sobre a vigilância, porém o texto não está falando da possibilidade de ser surpreendido e morto pelo diabo. Quando nós lemos 1 Pedro, né, que é 1 Pedro 5 e 8, nós temos que ler, por exemplo, vamos ler o 7, o 8 e o 9. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, o contexto aqui não é o contexto de morte. Aqui não é o contexto que nós temos que tomar cuidado, senão o diabo pode nos matar. O contexto aqui é o contexto de que o diabo pode nos ferir, né? Pode, como no contexto de perseguição, eles estavam mesmo debaixo dessa possibilidade, muitos deles, né, sofreram e até foram mortos, né, por causa da perseguição, mas o contexto aqui está o contexto, ó, resistir firmes na fé. Irmão, se Deus dá autoridade para Satanás tirar a vida de alguém, não adianta resistir. Não há mais o que fazer, se Deus dar a autoridade para o diabo tirar a vida de alguém. Então, essa ideia de que ele pode a qualquer momento nos matar e nós temos que resistir e tomar cuidado para que isso não aconteça, não é bíblica, irmãos. Tá? Não é bíblica. O contexto aqui não é contexto de morte física. Tá? Não é. Tá bom? Então, para deixar bem claro a questão do livramento, nós não temos o perigo de sermos mortos por diabo ou por acidente, sem que Deus esteja no controle e dê a autorização para que isso aconteça. Só que tem o contexto dos nossos dias estarem contados por Deus. Tá? Então, em outras palavras, né, para nós já entendermos a questão da por que Deus livra uns e não livra outros, ou por que nós somos surpreendidos por tragédias, é que muitas vezes, né, essa tragédia ou esse acontecimento, ele acontece porque Deus já estabeleceu que aconteceria. Tá? Deus já estabeleceu que aconteceria. A gente às vezes fica muito perplexo, né, diante de algumas coisas. Né? Porque se você ler, por exemplo, ler o livro de Salmos, está cheio de promessas de livramento, de proteção, de cuidado, né, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, nem praga, nem mortandade, né? Todas essas promessas de cuidado e proteção de Deus, mas aí você vem para o contexto de uma pandemia em que você tem inúmeros cristãos fiéis que não foram libertos, não foram livres, né, da morte. Né? Muitos cristãos fiéis, até mesmo próximos de nós, pegaram o coronavírus e morreram de coronavírus. Muitos cristãos fiéis que nós conhecemos
pegaram câncer e morreram de câncer. Muitos cristãos fiéis que nós conhecemos se envolveram em acidentes e morreram em acidentes, né? Assim como muitos cristãos fiéis que nós conhecemos se envolveram em acidentes e não morreram nos acidentes. Pegaram o coronavírus e não morreram de coronavírus. Tiveram câncer e não morreram de câncer. Por que que isso acontece? Por que que existe essa realidade de que promessas de Deus de livramento estão colocadas, né, diante de nós, mas Deus não nos livra? Primeiramente pelo fato de que um dos fatores é Deus estabeleceu os nossos dias. Portanto, se for o dia que Deus estabeleceu para nos recolher, não importa o quanto se ore, não importa o quanto você é fiel, não importa o quanto você dizima na igreja, não importa o quantas pessoas estão orando por você, não importa a qualidade das orações que estão sendo feitas, Deus vai te recolher. Ok? Até aqui deu para entender? Tá, mas agora nós vamos estender um pouco mais a discussão. Tá? Como entender então Romanos 8:36? Como é que nós vamos entender Romanos 8:36? Que diz assim: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. A expressão entregues à morte todo dia expressa a consciência de que não havia garantias de que aquelas perseguições não acabariam em execuções e mortes. É isso que o apóstolo está falando. Como de fato aconteceu com a maioria dos apóstolos. Eles tinham a ciência de que Deus poderia não lhes livrar de seus perseguidores, como ao seu tempo não livrou. Quando Paulo escreve, então nós somos, por amor a ti, nós somos entregues à morte todo dia, né? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, olha, nós temos consciência da possibilidade de nós morrermos todos os dias. Agora, não porque nós somos pegos de surpresa, não porque o inimigo vai vencer-nos, não, é porque Deus os colocou como ovelhas para o matadouro. Mas mesmo essa consciência não significava que eles criam que eles iam morrer no outro dia. Não, mesmo essa consciência eles tinham que, embora estivessem entregues à morte todo dia, eles não estavam morrendo. Os dias estavam passando e eles ainda continuaram exercendo o seu ministério, até que de fato o dia da sua morte chegou, né? Então esse texto não pode ser tomado como uma possibilidade de sermos pegos de surpresa ou Deus ser pego de surpresa. Nós de fato não sabemos o dia da nossa morte, né? Nós não sabemos. Mas vamos lá, porque aqui ainda é só a introdução para nós falar do que de fato nós vamos tratar essa noite, tá? Da questão do sofrimento. Agora, mais propriamente, por que Deus livra uns e não livra outros? Tá? Vamos analisar essa questão. Por que Deus livra uns e não livra outros? Irmãos, o que mais nós ouvimos na igreja é: Deus vai te curar, Deus vai te livrar. Creia, seja fiel que você vai ter vitória, que você vai, né, você vai receber o milagre. Creia que nós vamos orar e Deus vai fazer o milagre, não vai deixar morrer, não vai deixar acontecer. Nós ouvimos isso direto nas igrejas, direto, né? E muitas das pessoas frequentam a igreja justamente por causa desse tipo de promessa. Por quê? Porque o mundo é um mundo de incerteza e insegurança, principalmente um contexto de pandemia, né, que ninguém sabe se amanhã não vai estar num hospital e depois no cemitério, né? Então, com base nesse medo, nessa insegurança, as pessoas naturalmente vão buscar alguma coisa para se agarrar, né? Porque se você não tem no que se agarrar, você pode chegar ao desespero. E aí é explicável o fato de tantos suicídios que estão acontecendo atualmente. Porque as pessoas não se encontram em que se agarrar, né? Não encontram alguma coisa para fixar, né? Para aliviar o seu medo e tirar a insegurança da sua mente, e elas, por causa disso, elas sucumbem e cometem um suicídio e acabam com a própria vida. Então, naturalmente, o homem precisa de alguma coisa para se agarrar, uma tábua de salvação, para ele se sentir seguro no meio de um mundo de inseguranças. Então, diante das promessas dos pregadores e pastores, não, Deus vai cuidar, Deus vai tirar, Deus vai livrar, Deus não vai deixar tu morrer de coronavírus.
as pessoas vão muitas vezes para a igreja com base nessas promessas. Só que é exatamente por causa desse tipo de mentalidade que eu quis fazer essa live. O que eu quero dizer, irmãos, e nós vamos levantar esse questionamento, é que não há certezas de que Deus vai nos livrar. Os irmãos às vezes estranham as minhas afirmações, mas é exatamente isso que eu vou dizer. Não há certezas de que Deus vai nos livrar. Né? E nós vamos conversar sobre isso. Tá? Porque com certeza muita gente aí que está me ouvindo ficou espantado com essa afirmação. Como assim não há certezas? Mas eles dão tantas certezas na igreja, né? E nós mesmos muitas vezes nos fundamentamos nessas certezas. Irmãos, não há certezas. E nós vamos entender por quê numa passagem muito conhecida, só que pouco observada no seu todo. A passagem que nós vamos ler agora, as pessoas conhecem e falam somente de um pedaço dela, mas do todo eles não falam. Tá? E aí nós vamos entender por que tem que aprender a ler o contexto das passagens bíblicas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 ao versículo 8. Diz assim: E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E quando Herodes estava para fazer o comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas, e ele assim o fez. E disse-lhe mais: Lança as costas da tua capa e segue-me. Vamos ler somente até aqui. Irmãos, aqui nós temos um caso extraordinário de um livramento de Deus, ok? Né? Atos 12, 1 ao 8, nós temos um caso extraordinário de um livramento de Deus. Afinal de contas, Herodes prendeu a Pedro, né, e estava com o intuito de o assassinar, entregar aos judeus para ele ser morto. Né? Já tinha matado Tiago, então ele ia matar também a Pedro. Só que o texto vai dizer que a igreja estava fazendo contínua oração por ele, e aí vai relatar um ato sobrenatural, uma intervenção de Deus para libertar Pedro da prisão. Ok? É isso que o texto está dizendo. E é isso que nós ouvimos pregar muitas vezes. Né? Muitos pregadores falam da ação extraordinária de Deus em livrar Pedro da prisão. Né? E aí eles enfatizam: olha, irmãos, a igreja estava fazendo intensa oração pela liberdade de Pedro. E aí Deus respondeu à oração da igreja e libertou a Pedro. Né? Eles usam essa aplicação. A pergunta que eu faço, irmãos: a igreja não orou por Tiago? Essa é a pergunta que eu vou fazer. A igreja não orou pela libertação de Tiago? O que vocês acham? Vocês acham que a igreja orou ou não orou pela libertação de Tiago? Eu concluo que ela orou. Eu concluo que ela orou no mesmo fervor, no mesmo empenho, né, no mesmo esforço que orou por Pedro. Mas por que Deus não libertou Tiago e libertou apenas a Pedro? Já parou para perguntar? Quando a gente lê esse texto, a gente passa correndo pelo versículo 2. Passa correndo, né? E é bem pequeno o versículo 2. Diz assim: E matou a espada Tiago, irmão de João, um dos apóstolos. Né? Herodes matou Tiago, mas não matou Pedro, porque Deus libertou a Pedro. Então aqui nós temos um caso. Será que Tiago estava em pecado? Será que Tiago estava devendo alguma coisa para Deus? Para ele não libertar ele? Ou será que ele também era um servo piedoso, justo diante de Deus, mas Deus decidiu não o libertar? Perceba, irmãos, o que eu quero levantar aqui? Qual que é a questão? Nós temos aqui um caso simples. 2 apóstolos, um morto e o outro salvo da morte. Irmãos,
percebam uma coisa. A gente tem a tendência em relacionar a fidelidade com certeza de livramento. Você ouve muito isso nas igrejas. A gente relaciona a fidelidade como certeza de livramento, as ofertas e dízimo como certeza de livramento, né? A gente relaciona isso. Se você for fiel a Deus, se você orar bastante, Deus vai te livrar. Se você fazer as suas ofertas e dízimos corretamente, Deus vai te livrar. Só que, irmãos, isso não existe. Não existe. Fidelidade não é garantia de livramento. Tiago era fiel e Deus não livrou. Eu vou falar um outro texto. Tem muita gente que usa, né? O contexto de Daniel na cova dos leões, né? Muitas pregações você ouve aí falando, né, de que Deus de fato livrou Daniel da boca dos leões. Os leões não o mataram, não o devoraram, né? E é de fato uma ação milagrosa de Deus de livramento. Ele livrou Daniel de morrer, né, comido por leões. E aí os pregadores, infelizmente, falam: olha, se você for fiel como Daniel, você vai entrar na cova. Ele pode não livrar da cova, mas ele vai livrar dos leões. Quem nunca ouviu aí essa expressão? Né? Dos que estão assistindo, se você já ouviu essa afirmação, que Deus pode não livrar da cova, mas ele vai livrar dos leões, dá um joinha aí só para mim ver se você já ouviu esse tipo de pregação, ou alguma coisa semelhante a esse raciocínio. Né? Quem nunca ouviu? Né? Atribuindo a questão da fidelidade de Daniel como a segurança para ser livrado dos leões, né? Como a substância que fez Deus o livrar dos leões. Né? Eles atribuem a fidelidade de Daniel. Só que, irmãos, não é verdade. Não é verdade. Por quê? Porque no período da perseguição romana, milhares de cristãos fiéis, tão quanto Daniel, não foram livrados dos leões. Foram devorados pelos leões. Pais, mães, filhos, crianças, até bebês de cristãos, fiéis, devotos, né, piedosos, foram devorados pelos leões no Coliseu Romano. Então, quando a gente faz a afirmação usando a passagem de Daniel, porque Daniel era fiel, Deus o livrou da cova dos leões, e por nós sermos fiéis, Deus vai livrar dos nossos leões que podem surgir, nós estamos errando, irmãos, porque não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Né? Talvez você diga assim: mas hoje Deus está me livrando da morte porque eu sou fiel. Mas hoje tem cristão no Iraque, na Coreia do Norte, na China, na Síria, que estão sendo assassinados, né, e são fiéis tão quanto nós. Né? Então, como que nós podemos atribuir a fidelidade como certeza de que os males e tragédias não vão nos acometer? Né? Ou mesmo a fé. Ou mesmo a fé. Né? Será que os mártires do Coliseu não tinham fé o suficiente para Deus os livrar? Será que Tiago não tinha fé o suficiente para Deus livrar ele de Herodes? Tinha fé o suficiente, mas Deus não livrou. Notem, irmãos, que esse tipo de raciocínio você não vê por aí. Né? Deus não, que nem a irmã disse, Deus pode não livrar da cova, mas na cova, né? Mas não livra. A mesma coisa dizer, Deus pode não te livrar do Coliseu, mas vai te livrar dos leões do Coliseu. Não, não vai livrar, não livrou. As pessoas foram mortas, foram assassinadas, e até hoje são pessoas fiéis, pessoas devotas, pessoas puramente cristãs. Tá? Então, meus queridos, nós temos que raciocinar sobre isso. Por quê, irmãos? Por quê? Porque para a nossa vida cristã, para a nossa fé e para a nossa maturidade espiritual, nós temos que nos libertar dessa necessidade excessiva de cuidado e bem-estar para com a nossa vida carnal. Tá? Preste atenção. Para a nossa vida, para a nossa maturidade espiritual e para nós de fato querer entrar no céu, né,
nós temos que entender que nós precisamos nos libertar dessa necessidade excessiva do cuidado e bem-estar para com a nossa vida mortal, tá? Para a nossa realidade aqui da Terra. E infelizmente, grande parte dos cristãos só são cristãos porque eles esperam que Deus garanta tudo concernente a essa realidade física e mortal. E quando eles são acometidos de uma tragédia terrível, por eles não terem maturidade espiritual e não entenderem que o cristianismo está além desse plano, eles abandonam a fé. Eles abandonam a fé. Muitos abandonaram a fé assim. Muitos naufragaram na fé assim. Porque acharam que, com base em promessas feitas por pregadores e pastores que não entendem aquilo que deveriam entender e falam de coisas que não entendem, que a própria Bíblia diz, né? Falam coisas do seu próprio coração e pensamento, né? Essas pessoas se agarram nessas promessas e aí a tragédia chega, aí a hora escura chega, o momento de passar pelo vale da sombra da morte chega, e essas pessoas, por estarem presas, né, na necessidade excessiva do cuidado, do bem-estar e para com a própria vida, elas sucumbem na fé e elas naufragam. Entendeu, irmãos? É isso que eu estou querendo dizer. Irmãos, para vocês terem uma ideia, segunda-feira, por volta da meia-noite, eu fui convidado a ir no velório de uma menininha de 4 meses de idade, filha de cristãos, que faleceu. Né? 4 meses de idade, filhinha de cristãos, que faleceu. Né? E aí nós chegamos naquele velório, nós sentamos e nós ficamos literalmente em silêncio, sem ter absolutamente nada para falar. E depois, nós conversando, nós falamos assim, vamos dizer o que diante de uma situação dessas? O que nós podemos falar diante de uma situação dessas? Né? O que acontece, irmãos, quando a tragédia chega na casa dos cristãos? O que acontece? Geralmente a gente procura um propósito, né? A gente fica tentando nos agarrar na esperança de que exista um propósito eterno e divino com aquele acontecimento. Né? Tem que ter algum propósito. E aí alguns correm, mas Deus deve estar tratando com alguém. Deus deve ser o pecado de alguém. Né? Quantos, né, diante de uma tragédia, não dizem assim, mas foi Deus que tratou com o pai, foi Deus que tratou com a mãe. Irmãos, esse tipo de mentalidade é de uma mesquinhez terrível. Sabe? Acreditar que Deus vai matar um filho para tratar com o pai, por causa de um erro do pai, Deus vai atacar um filho. Irmãos, isso é uma mesquinhez terrível. E tem muito profeta que fala isso. Sabe? Tem muito profeta que usa esse tipo de coisa, né, que eu chamo de terrorismo psicológico espiritual, em que a pessoa diz, não, mas se você não ficar na linha, Deus vai tocar no teu filho, vai tocar na tua filha. Não, irmãos. Sabe qual que é a conclusão que eu chego diante de uma situação dessas? Eu chego na conclusão de que, irmãos, o fato de nós sermos cristãos, nascidos de novo, e vivemos uma vida espiritual, não muda o fato de que nós ainda estamos debaixo do sol. Ainda estamos nessa realidade física. Eu, inclusive, fiz uma postagem sobre isso, né, e eu vou comentar um pouco sobre isso ainda aqui. Eu usei o exemplo do livro de Eclesiastes, né, em que o sábio Salomão, ele fala sobre toda a realidade da existência humana debaixo do sol. Ele discorre sobre a questão da realidade humana debaixo do sol. E ele conclui, e alguns dizem que é de um pessimismo extremo, de que tudo é vaidade e correr após o vento. Só que eu entendo que não é pessimismo de Salomão, mas é realismo de Salomão. Irmãos, debaixo do sol, essa realidade física é vaidade, é correr após o vento. Tudo é vaidade. E nós cristãos, nascidos de novo, nós temos que entender que nós somos peregrinos na terra, mas nós ainda estamos na terra.
E tem muito cristão que tem dificuldade de entender isso, né? Por exemplo, essa ilustração do peregrino é perfeita. Se você está peregrinando pelo deserto do Saara, você vai sofrer com as intempéries do deserto do Saara. Se você está peregrinando pelo Polo Norte, você vai sofrer com as intempéries do Polo Norte. Se o cristão está peregrinando pelo mundo, ele vai sofrer com as intempéries do mundo. É por isso, meus irmãos, que, por exemplo, você vê filhos de crente, né, morrendo por causa de síndromes raras, né, doenças inexplicáveis que aparecem, acidentes inexplicáveis. Porque, irmãos, a realidade humana é essa. E nós estamos presos numa ideia de longevidade por causa da nossa fé. E não existe nenhuma promessa de longevidade por causa da nossa fé. A Bíblia deixa bem clara mais de uma vez: a nossa vida é breve, é passageira, é como um vapor, é como uma flor que está no campo e logo ela murcha e desaparece. A Bíblia fala isso no Antigo Testamento, a Bíblia fala isso no Novo Testamento, e os cristãos parece que não querem entender isso. Não existe garantia de longevidade para os cristãos. Por quê? Primeiro, que nós não sabemos o dia da nossa morte. E segundo, nós estamos debaixo da realidade terrena e mortal. Simples assim. Né? E aí você diz, mas como explicar uma criança morrer tão cedo? Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. Essa é a realidade da queda e das consequências da queda. Né? Ah, mas ele tinha tanto potencial, estava se destacando no ministério, poderia fazer grandes coisas para Deus e de repente um acidente e ele morreu. Irmãos, Estevão, o primeiro mártir, né? Ele era um jovem pregador, com uma projeção ministerial brilhante, extraordinária. Quantas almas Estevão não poderia ganhar? Né? Quanto o evangelho não poderia crescer e ser difundido através da vida de Estevão? Mas ele foi o primeiro mártir, no início do seu ministério, no seu primeiro sermão. Ele foi assassinado. É possível compreender esse tipo de coisa, irmãos? Que a coisa é muito mais profunda do que às vezes nós ouvimos e cansamos de ouvir essa repetição rasa, superficial que se faz em cima dos púlpitos. Homens que não param para meditar na realidade humana, leem um versículo e na euforia de passar alguma coisa para a igreja, não analisam, não meditam, não entendem a realidade. Né? E nós estamos na realidade. E as circunstâncias da realidade nos afetam também. Simples assim. Simples assim. Portanto, o problema que está em nós ficarmos extremamente chocados e angustiados com uma tragédia é porque de fato nós ainda não entendemos o Evangelho. Porque se nós entendêssemos o Evangelho de forma plena, mesmo a pior tragédia, ela não seria tão dolorida quanto é na maioria das vezes. Mesmo a pior tragédia não seria tão dolorida quanto é, muitas vezes, se nós entendêssemos o Evangelho de fato como ele é. Entendêssemos a realidade que nós estamos inseridos. Né? Porque eu cheguei à conclusão, isso eu falo de mim, né? Eu cheguei à conclusão que a postura do cristão em relação a esse mundo e essa realidade é uma postura de resiliência. O cristão tem que aprender a se desprender desse mundo e dessa realidade, ao ponto dele entender que, olha, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer, né? Eu estou nos braços de Deus e eu estarei com Ele. Entendeu? Então o fato de eu estar na mão de Deus, sendo cuidado e protegido por Ele, não significa que no contexto dessa realidade física e material eu não vá sofrer por tragédias.
né? Angústias, dores e coisas terríveis até mesmo. Não significa. E aí nós fizemos essa atribuição. Ah, mas a sombra do Onipotente, né? Nós estaremos seguros e protegidos. De fato nós estamos seguros e protegidos, mas em um plano que excede esse plano material e físico. Em um plano que excede essa realidade material e física. E nós atribuímos essas promessas de segurança, de cuidado e de proteção somente a esse plano material e físico. E aí nós erramos, porque elas não se aplicam somente nesse plano material e físico. Simples assim. Entendeu? É por isso que nós vamos chegar a textos como, por exemplo, um texto extraordinário, que é Gálatas 2:20. O que Paulo diz em Gálatas 2:20? Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, eu já estou crucificado com Cristo. E vivo, sim, vivo, mas não mais eu. Mas Cristo vive em mim. Aí você pode pensar assim, bom, mas se Cristo vive em mim, então, beleza. Extraordinário. Eu estou seguro, eu estou livre. Né? É a garantia de que Deus vai me livrar das intempéries. Não. Cristo vive em mim. E o que aconteceu com Cristo? Cristo foi crucificado, foi assassinado de uma das formas mais terríveis possíveis, né, de execuções. Cristo morreu. Cristo vive em mim. Né? Quando Jesus disse aquela frase icônica que todo mundo sabe, né, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Né? A gente fala assim, não, esse texto fala de renúncia. Né? Esse texto fala de renunciar a si mesmo, né? Aceitar a questão do sofrimento e seguir a Cristo. Irmãos, esse texto fala muito mais. Um pastor ele costumava dizer assim, vê aquele homem carregando a cruz, ele não voltará mais. Uma pessoa que era vista em Jerusalém carregando a cruz, ela só era vista uma vez. Por quê? Porque aquela cruz era a certeza de uma sentença de morte. Entendeu isso? A cruz era uma certeza de uma sentença de morte. Ninguém escapava vivo da cruz. Ninguém escapava vivo da cruz. E nem Cristo escapou vivo da cruz. E aí, se nós somos chamados a tomar a nossa cruz e seguir a Cristo, para onde nós vamos ir? Hã? Nós estamos indo para a execução, meus queridos. Esse é o caminho. Ah, mas é para o céu? Sim, mas o caminho do céu passa pela execução, pela ressurreição, e aí depois a assunção. Então, quando Cristo nos convida a carregar a cruz, ele está dizendo, ei, venha para morrer comigo. É isso que Jesus está dizendo. Nega-se a si mesmo. E o que nós queremos? Garantias para nós. Deus, eu carrego a cruz, mas eu quero que você garanta que eu não vou sofrer. Eu carrego a cruz, Jesus, mas eu quero que você garanta que eu não vou sofrer com tragédias. Câncer? Não, Senhor. Coronavírus? Insuficiência respiratória e morte? Não, Senhor. Não, eu carrego a cruz para não sofrer isso. Mas e onde está a garantia que não vai sofrer? Aonde está a garantia que não vai sofrer? Aonde está? O que Paulo vai dizer? Né? Paulo vai ser preso a primeira vez, né? E aí ele escreve a carta aos Filipenses, se eu não me engano, e aí você vê todo o dilema de Paulo na cadeia, na prisão romana, né? Porque a possibilidade de ser executado era real. Então Paulo começa a fazer as contas, e ele começa a dizer assim, olha, quer saber de uma coisa? Para mim morrer é estar com Cristo, então é lucro. Só que no meu contexto eu tenho ainda igrejas para cuidar, eu gostaria de fazer mais para o Senhor, então eu espero que ele me tire da prisão, né? Afinal de contas, ele me libertando dessa prisão, eu posso trabalhar mais e fazer mais para Deus, e eu acredito que ainda posso fazer muito para ele. Então Paulo chega à conclusão, na primeira prisão, de que, olha, de fato, então,
seria bom que Deus me livrasse da morte. Mas se ele não livrar, ok, eu já entendi, para mim é lucro, né? Vou estar com ele, glória a Deus. Mas ainda aquele desejo de fazer mais para ele me mantém, né, na esperança de ser liberto da prisão. E de fato, na primeira prisão, Paulo foi liberto. Agora, irmãos, o contexto da segunda prisão, qual que é? Né? Qual que é o contexto da segunda prisão? Deixa eu pegar aqui para você, só um minutinho aqui. Só pegar o texto aqui. O contexto da sua prisão é essa aqui, irmãos. Ó. 2 Timóteo capítulo 4 e versículo 6. Vamos ler do versículo 6 em diante. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Esse aqui é o contexto da segunda prisão de Paulo, um pouquinho antes dele ser decapitado pelos romanos. O fiel Paulo, o piedoso Paulo, o homem de Deus Paulo, foi liberto da primeira prisão? Foi, mas da segunda ele não foi. Da segunda ele não foi. E de todos os apóstolos neotestamentários, o único que não foi martirizado foi João. Os outros todos foram martirizados. Então, irmão, o que eu quero que você medite, né, e eu vou falar novamente, é justamente como que você vê a questão da sua vida cristã. Quais são as suas expectativas de Deus, que são as motivações que faz você frequentar os cultos e você ser de fato um cristão? Quais são as motivações? Né? Eu já falei nas lives sobre duas motivações errôneas no quesito de aquilo que se espera por ser fiel a Deus. A primeira foi a questão de ser abençoado materialmente e fisicamente, né? Como se de fato, pelo fato de nós sermos fiéis a Deus, a nossa fidelidade garanta bênção material, prosperidade material e até mesmo física, né? Eu já falei que isso é um pensamento errôneo. Mas hoje eu estou falando no outro quesito, né? Que fidelidade a Deus não é garantia nenhuma de que Deus vai nos livrar das tragédias que podem se levantar em nosso caminho. Não é garantia nenhuma. Tá? Então, se nós temos que observar a questão de como que nós vemos a nossa fé, o que nos motiva como cristãos. Será que nós não estamos presos nessas coisas aí? Será que nós não estamos presos nessas coisas aí, nessas esperanças vãs? Talvez você pense assim, mas irmão Israel, então quer dizer que você está dizendo que não adianta orar para livramento, não adianta orar para Deus abençoar, não adianta orar para Deus curar de doença, porque afinal de contas não existe certeza que Deus vai curar. Irmãos, a questão de nós orarmos, né, ela é necessária pelo simples fato de que, como nós já falamos antes, os livramentos de morte e a questão de vida e morte está e pertence unicamente, exclusivamente a Deus. E nós, como súditos de Deus, fiéis em Deus e que busca e lança sobre Ele todas as nossas ansiedades, nós temos que sim orar a Deus por livramento, orar a Deus por cura, orar a Deus por bênçãos e por todo tipo de coisa que é necessário nessa realidade terrena. Temos que orar a Deus, mas nós temos que entender que a probabilidade de nós não recebermos aquilo que nós estamos pedindo, ela existe. Por quê? Porque no final das contas, vale aquela verdade fundamental ensinada por Cristo lá no jardim do Getsemane. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Simples assim. Simples assim. Então, entendam isso, irmãos. Entendam isso. Tá? Não caiam, porque tem muito ministério pequeno aí, muito ministério, que sempre uma tragédia é sinal de infidelidade para com Deus, sempre uma tragédia é sinal de que você não contribuiu o suficiente.
né? Sempre uma tragédia é sinal de que Deus está irado com a pessoa, então ele permitiu que acontecesse. Não, existem circunstâncias em que isso acontece? Claro que existem, né? O camarada que é um cristão e entra num caminho de apostasia, né, desenfreada, deliberada, vai chegar um momento em que Deus, para puxar o freio do camarada, vai mandar alguma coisa, vai aplicar algum tipo de juízo e ele vai sofrer na pele. Talvez até a morte, né? Talvez até a morte. Mas, irmãos, isso são contextos. Não é uma coisa que toda vez que acontece é por esse motivo, né? Isso é individual de cada um. É individual de cada um, né? Porque é uma verdade básica. Deus conhece o coração de cada um. Agora, eu sou fiel a Deus, você tem que ser fiel a Deus, não por causa das coisas dessa terra. O que Paulo vai dizer? Se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somente para as circunstâncias dessa vida, somente para coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Porque nós não entendemos o Evangelho, não entendemos a fé. Nós permanecemos ainda na velha vida. A velha vida que está ligada a rendimentos e coisas deste mundo. A nova vida não está mais. Não está mais, né? Então, eu acho que os irmãos conseguiram entender, né? Eu acho que vai dar para meditar um pouco nisso que nós falamos. Teria muito mais texto para nós meditar, irmãos. Muito mais texto, né, para nós meditar sobre essa realidade. Agora, não fique mais com promessas superficiais, né, de púlpito. Não fundamente a sua fé só porque você está ouvindo semana após semana, semana após semana, a mesma coisa sendo batida em cima do púlpito, que você vai ter que aceitar aquilo como verdade. Tem uma frase que diz que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Mas para o cristão não, irmãos. Para o cristão não. Ainda que todos os pastores e pregadores se corrompam e pregam mentira, nós não vamos viver a mentira. Simples assim. Porque quem vai sofrer somos nós, irmãos. Né? Quem vai sofrer somos nós. Né? Eu lembro muito bem da biografia do Charles Spurgeon. Né? Tem muita gente que diz, inclusive tem um livro que chama A Depressão de Spurgeon, né? Porque Spurgeon, ele relata, né, na sua biografia, no seu diário, que ele tinha momentos em que ele era tomado por ele chamava de escuridão, né? Ele diz assim que ele mal conseguia aguentar quando a escuridão vinha sobre ele, né? E aí era um momento crítico, fisicamente e espiritualmente falando, né? Ele começava a sofrer com aquilo ali. E a descrição, né, dele para tentar explicar o que acontecia com ele é como se densas trevas se acometiam sobre a vida dele e ele ficava em um estado, né, terrível, né? Só que o que ele entendia? Ele entendia que aquilo ali era justamente uma permissão de Deus, né, e um trabalho de Deus sobre a vida dele, né? Então, imagina Spurgeon, o chamado príncipe dos pregadores, né, tendo que conviver então com momentos de angústia e densas trevas lançadas sobre ele, de opressão terrível. Como nós, irmãos, vamos imaginar uma vida cristã que simplesmente não pode acontecer, não, eu não posso sofrer, não, eu não aceito, não, eu não quero, não comigo não, eu vou ser fiel para que não aconteça. Irmãos, isso não existe, não existe. Vai acontecer, é bem provável que vai acontecer, porque como eu disse, nós estamos debaixo do sol. Nós somos peregrinos, mas nós sofremos com as intempéries desse mundo. Mas vai ter momento, irmãos, que a enfermidade vai chegar e nós vamos sofrer. E talvez Deus não vai curar, talvez a resposta não vai vir e o problema vai persistir, né? E talvez a internação vai chegar e quem sabe a internação vai acabar numa morte na cama de um hospital. Vai acontecer, irmãos, né? Não a todos, mas em muitas vai acontecer. Outros vai ser num acidente, outros vai ser em todo tipo de circunstância possível. Mas as tragédias vão nos cercar, elas vão nos encontrar. Nós vamos ter que lidar, se não na nosso próprio corpo físico, mas com alguém querido, um próximo nosso, talvez um filho, talvez um
um irmão, uma mãe, um pai, mas nós vamos sofrer isso, irmãos. Nós vamos. E eu acho que a pior coisa que nós podemos fazer é ficar imaginando que isso nunca vai acontecer com nós, né? É ficar dizendo assim, não, com nós não vai, eu estou sendo fiel a Deus, então eu não vai. Deus não é injusto, irmãos. Né? Deus não é injusto. Né? E nós não somos melhor do que ninguém. Né? Nós, cristãos aqui do Brasil, não somos melhor que os cristãos que estão lá na Coreia do Norte, que estão no Iraque. Por que eu insisto em usar esses exemplos? Porque parece que nós ignoramos essa realidade. E nós achamos que realidade de cristianismo é o nosso culto ali na nossa igreja luxuosa que nós frequentamos, com todos os irmãos bem vestidos, todos com uma casa boa, todos com um carro novo, todos bem empregados, todos prósperos, todos felizes, em selfies, fotos e vídeos. Nós achamos que isso é a realidade cristã. Um mundinho pequeno, né? E nós achamos, não, cristianismo é isso. Isso aqui que é cristianismo. Isso aqui que é bênção pela fidelidade. Irmãos, quão tolo nós somos. Essa nossa realidade pode ser mudada do dia para a noite. Do dia para a noite. Né? E aí, como que nós vamos lidar com isso? Nos agarramos na certeza de que a vida boa, confortável, né, que nós temos é por causa da justa retribuição pela nossa fidelidade. Aí Deus vem e arranca isso de nós de uma hora para outra. O que vai restar de nós? Será que permanece o cristão fiel a Deus ou simplesmente é mais um que naufraga na fé porque colocou a esperança, né, sobre a areia e a areia não resistiu quando a tempestade veio, os ventos e a água, e foi grande a ruína? Será que eu estou conseguindo fazer os irmãos raciocinar nesse sentido? Perceberam, irmãos? Como tem promessas bobas feitas em cima de púlpito. Como tem interpretações errôneas, né, de pastores e pregadores. E nós muitas vezes cremos nisso. E aí quando o desespero vem, nós estamos sozinhos. Porque aí nem o pastor não vai estar ali, nem o obreiro, nem o pregador que prometeu não vai estar ali, não vai poder fazer nada. E nós estamos só. E aí no momento em que nós estamos só, é que de fato é colocada à prova a nossa fé. Né? É na solidão de uma existência de um homem mortal, frágil e pequeno, diante de uma realidade eterna, é que a sua fé é colocada em prova. É por isso que a nossa fé não pode estar fundamentada em nada, coisa nenhuma dessa terra, dessa realidade. Absolutamente nada. Nossa certeza, nossa confiança, nossa esperança não pode estar em nada que seja dessa terra. Simples assim. São 23 horas e 18 minutos. Né? Nós já vamos caminhar para o encerramento dessa live. Não é exaustiva, nós teríamos muita coisa para falar. Mas eu vou deixar alguns minutinhos se alguém tem alguma pergunta, né? Se alguém tem uma pergunta para fazer, coloque aí no comentário que a gente vai tentar responder. Talvez você não entendeu alguma coisa do que eu falei. Se bem que eu sempre digo, irmãos, assistam de novo a live depois, né? Parem para pensar sobre o que é falado, né? Tirem um tempo, irmãos, para se desprender dos afazeres e das coisas dessa terra, de rede social, de celular e até mesmo de afazeres, trabalho, curso, faculdade, o que seja. Tire um tempo para se desprender disso e comece a pensar nas coisas que realmente importam, tá? Comece a pensar nas coisas que realmente importam, as coisas da qual depende a sua alma. As coisas das quais depende a sua alma. Pare para pensar nisso, medite nisso. Olhe a realidade, tenha uma visão mais profunda do que essa superficial que tem à sua volta, tá bom? Se não vai ter nenhuma pergunta, acho que vamos caminhar já para o nosso fim, irmãos. Acho que eu falei tudo que eu queria falar. Deixa eu pegar aqui, peraí.
Que nem eu escrevi lá no nosso artigo, eu disse assim: o cristão não vive o céu na terra, como alguns tentam forçar-me a acreditar. Nós vivemos sim em expectativa do céu, pensamos no céu, falamos do céu, mas nossos pés ainda estão na terra. E isso significa entender que Cristo deixou bem claro ao dizer: no mundo tereis aflições, ok? Ficamos perplexos quando vemos cristãos fiéis sendo tomados de assalto por tragédias inexplicáveis. Tentamos buscar consolo na incerteza, na incerta existência de algum propósito divino oculto ou místico, em um plano metafísico longe dos limites da nossa compreensão. Nos calamos e aceitamos os fatos na crueza da realidade que eles são, e na impotência de seres que não puderam fazer absolutamente nada para evitá-los. Irmãos, esse é o fato. Esse é o fato. Quando a tragédia vir, quando a tragédia bater na nossa porta, não importa se nós compreendemos, não importa se nós já temos maturidade espiritual, não importa se nós já meditamos, já conseguimos superar isso, não interessa. Ela vai bater e nós vamos ser açoitados por ela. Quando a tragédia chegar na nossa porta, não interessa a circunstância intelectual ou de fé espiritual que nós estivermos, ela vai bater e nós vamos sentir, ok? A questão é, irmãos, nós seremos completamente incapazes e impotentes de mudar as circunstâncias, de evitar. Quando a tragédia vier à nossa porta, nós seremos completamente impotentes e incapazes de evitar que ela caia sobre nós. Simples assim. Tá? Simples assim. Quando Deus decidiu permitir ao diabo tocar Jó, ele era fiel, orava constantemente, lavava suas mãos na inocência, mas ele não pôde fazer absolutamente nada para mudar o fato de que o diabo ia fazer o que fez com ele. Quando Deus permitiu que Satanás cirandasse a Pedro, ele era fiel, não interessa a circunstância espiritual dele, podia estar orando, jejuando, a igreja orando por ele, não interessa. O diabo ia fazer o que Deus permitiu que ele fizesse com ele. A mesma coisa vai acontecer com cada um de nós. Quando Deus permitir, talvez, que o inimigo, ou até mesmo ele, né, através de uma provação, vier sobre nós, não importa o quanto oramos, não importa o quanto dizimamos, não importa o quanto temos fé, não importa o quanto somos piedosos, nós não poderemos evitar o fato de que aquilo que Deus determinou acontecerá conosco. O que muda é como nós vamos enfrentar essa situação. Como que nós vamos enfrentar essa situação? De que jeito nós vamos estar depois que ela passar? Porque nenhuma tragédia, nenhum sofrimento é eterno. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? Então, ele tem começo, tem meio e tem fim. Então, a questão máxima é como nós estaremos depois que a tragédia passar por nós. Porque ela vai passar e nós vamos permanecer. Se ela não nos tirar a vida por vontade divina e nós permanecemos vivos, o mundo vai continuar rodando, o sol vai continuar nascendo e a lua vai continuar aparecendo depois. Os dias vão continuar passando. Então, como nós vamos estar depois? Então, quanto mais nós entendermos e tivermos maturidade espiritual, melhor nós vamos estar depois que ela passar. Não quer dizer que nós não vamos passar por dilemas, até mesmo terríveis, de insegurança, incerteza e lágrima e dor e choro. Não quer dizer que nós não vamos passar por isso, né? Só que se nós temos maturidade, o Espírito Santo vai nos auxiliar a utilizar essa maturidade, essa fé e esse conhecimento que nós adquirimos. E aí nós vamos ter força para recuperar a nossa posição e voltar novamente a estar de pé. Ainda que a gente seja lançado ao chão pela circunstância, nós vamos conseguir nos restabelecer. Mas só depende de nós, irmãos, né? E aqui não é o coach que está falando, né, que só depende de você. Mas nesse caso, irmãos, só depende de nós.
É por isso que a Bíblia fala, Jesus, depois de concluir o Sermão da Montanha, ele vai dizer assim que quem é que edificou a casa? Né? Foi o homem que edificou, não foi Deus que edificou a casa do prudente na rocha e do imprudente na areia, mas foi o próprio homem, foi ele que edificou. Né? Os dois camaradas que edificaram as suas casas. Um edificou na rocha, o outro edificou na areia. Simples assim. Deus não interviu em nada nessa questão. E é por isso que, no quesito de fortificar a nossa fé, de acordo com aquilo que nós aprendemos das Escrituras, depende da iniciativa nossa, irmãos. Entenda isso. Você só terá uma fé que é uma fortaleza para resistir a todo e qualquer ataque de Satanás, ou mesmo as provações que vierem, se você correr atrás de edificar essa fortaleza. Agora, se você não está nem aí para isso, né, e está que nem do porquinho que construiu a casa com palha, não adianta esperar que a casa vai ficar de pé quando o lobo assoprar, irmãos. Simples assim. Não adianta. Todo mundo usa a historinha dos 3 porquinhos, né, para educar as crianças, né? Mas e nós, irmãos, que somos cristãos, será que nós não estamos agindo muitas vezes como os 2 primeiros ali, né? Construindo com palha ou madeira, algo que deveria ser construído com uma edificação forte, né, e resistente, que é a nossa fé, que é a nossa vida espiritual. Então, irmãos, eu agradeço por os irmãos terem acompanhado até aqui. Espero que os irmãos possam meditar nessa live, né? Que seja útil para as vossas vidas, tá? Eu compartilho que muitas vezes eu fico muito perplexo com o que acontece à minha volta, né? E essa perplexidade sempre me leva às Escrituras, sempre me leva à meditação, a pensar, não, mas como que isso acontece? Não, mas espera aí, mas os pastores dizem que é assim, mas como que eu vejo a realidade sendo diferente? Então, como explicar isso? Como entender isso? Então, a perplexidade faz a gente, ou deve fazer a gente, correr para as Escrituras, meditar nas Escrituras, para que nós consigamos crescer tanto na graça quanto no conhecimento, tá? Para podermos resistir os dias maus, porque eles virão. A tragédia sempre chegará às nossas portas. Sempre. Isso é inevitável, irmãos. Inevitável. Tá bom, meus queridos? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos e até a próxima. Eu ia fazer essa live sobre a questão do esquerdismo, né? Lembra que eu anunciei? Só que eu vou fazer somente mais próximo das eleições. Como a gente está em contexto de eleição, então eu pretendo ali mais para frente fazer uma série de lives sobre a questão de cristianismo e política. Tá? E aí dentro dessa série de lives eu vou falar sobre bolsonarismo, os perigos do bolsonarismo, os perigos da direita versus esquerda também, os perigos do cristianismo de esquerda, né, progressista. Nós vamos falar sobre isso, mas mais lá para frente, tá? Quero falar de outros assuntos por enquanto, tá bom? Então eu tenho 2 lives aí que eu estou preparando, irmãos, tá? Primeira live é a seguinte: mentiram para mim sobre adoração e adoradores, tá? Não sei se vai ser a próxima, tá? Mas eu estou preparando uma live que o título dela era Mentiram para mim sobre adoração e adoradores. Nós vamos falar sobre esse problema aí, tá? Sobre essa realidade que nós vemos aí. E a outra live é Mentiram para mim sobre prosperidade e ofertas. Também vou falar sobre isso, tá? Mentiram para mim sobre bênção, prosperidade e ofertas, tá bom? É mais ou menos uma sequência, né, dessas lives que eu estou fazendo, tá bom, irmãos? Então fiquem na paz, Deus vos abençoe, tá bom?